Animais de estimação vão para o céu depois que morrerem segundo a Bíblia? Essa é uma questão que muitas pessoas têm dúvidas e causa grandes debates. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o destino dos animais depois que morrerem e analisar as interpretações bíblicas. Primeiramente, é importante notar que a palavra de Deus foca no destino dos seres humanos, mas a Bíblia também destaca a relevância dos animais na criação divina. Em Gênesis capítulo 1 a Bíblia diz: Então, o Criador declarou que a terra seja povoada por toda espécie de criaturas vivas, que surjam os animais domésticos, os selvagens e aqueles que rastejam pelo solo, cada um conforme sua natureza. E assim aconteceu. Ele deu forma aos seres que habitariam o mundo, os dóceis animais que viveriam junto às pessoas, os selvagens que correriam livres e os pequenos que se movem rente ao chão. E, ao observar sua obra, Deus viu que tudo era bom. Então é fato e todos sabemos que os animais foram criados por Deus, nosso Pai, e que foi uma boa criação. Mas qual o papel dos animais em nossa vida e na eternidade? A princípio, em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou as plantas, as sementes, os frutos para o sustento do homem. Não falou de comer os animais. Mas logo depois do dilúvio, Noé e sua família receberam uma nova orientação. Tudo que se move e tem vida servirá de alimento, assim como as plantas verdes foram dadas antes. Agora tudo foi permitido. Aqui se vê uma mudança significativa. O consumo de carne foi liberado, mas não sem restrições. Mais tarde, na lei dada a Moisés, surgiram distinções claras entre animais que se podiam comer ou não. Depois, no Novo Testamento, Pedro recebeu uma mensagem de Deus de que o que Deus purificou, ninguém deveria chamar de impuro. Diante disso, alguns escolhem manter uma dieta sem carne por razões espirituais ou de saúde, enquanto outros consideram que não há impedimento. O mais importante é agir com consciência e respeito, lembrando que a alimentação também pode ser uma expressão de fé e valores pessoais. Mas o animal, como uma criação divina, com certeza não foi criado apenas com a finalidade de ser alimento. E agora que entendemos um pouco sobre o propósito da criação dos animais, vamos analisar mais a questão a respeito do que a Bíblia diz sobre animais irem para o céu depois de morrerem. Mas antes, não esquece de se inscrever para sempre nos acompanhar. Bom, sabemos que os animais desempenham um papel lindo em nossas vidas, trazendo alegria, companheirismo e amor incondicional. Eles são mais que uma companhia, e possuem um significado profundo, ensinando muitas coisas para nós humanos. E criamos um amor por nossos bichinhos. Eu mesmo tenho 2 gatinhos e amo e cuido dos meus animais. Mas não podemos confundir que o animal é animal, e tem muita gente que diz que cachorro e gato está no mesmo nível dos seres humanos, ou até acima. É compreensível que pessoas feridas por pessoas prefiram a companhia dos animais, porque acham que os seres humanos complicados. Quem nunca ouviu alguém dizendo: prefiro meu cachorro do que certas pessoas por aí? O naturólogo, economista, biólogo e embaixador do ecoturismo Richard Rasmussen, em uma entrevista, diz que tratar cachorro como gente chega a ser maus tratos, pois o cachorro, o gato, quer ser trato condizente à sua espécie, e tratar animal como gente tira a natureza dele. Então uma coisa é valorizar os pets, outra é dizer que eles são mais importantes que a criação do homem, que é semelhante a Deus, e afirmar que os animais vão para o céu, quando não há uma afirmação na própria Bíblia sobre os animais de estimação irem para o céu depois de morrerem. A Bíblia não diz nem que vão, nem que não vão. Mas muitas pessoas usam passagens bíblicas como base para afirmar que os animais de estimação vão para o céu. Como a Bíblia diz em Isaías 11 dos versículos 6 ao 9. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão viverão juntos e o menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão lado a lado, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará perto da toca da cobra, e o recém-desmamado colocará a mão na cova da serpente. Ninguém causará dano algum em todo o monte santo do Senhor, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Esse texto está falando do reinado de Cristo na terra durante o milênio, não do céu. O próprio versículo 9 dá a pista: a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Ou seja, é algo que acontece aqui, neste mundo, não na eternidade celestial. Outro trecho bastante citado para interpretações de que os animais vão para o céu está em Isaías 65 versículo 25, e a Bíblia diz algo parecido: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Ninguém fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Mais uma vez, é algo ligado ao futuro reinado de Cristo na terra. Não tem a ver com o céu. Até porque a menção direcionado para a serpente
diz: o pó será a comida da serpente. E lá em Gênesis capítulo 3 versículo 14, Deus amaldiçoa a serpente e diz que ela rastejaria e comeria pó pelo resto da vida. Se essa profecia de Isaías estivesse falando do céu, a serpente não estaria mais debaixo da maldição. Então é impossível que Isaías esteja descrevendo a vida celestial. Ou seja, os animais citados nesses textos estão em um contexto terreno, no milênio, e não no céu. As interpretações bíblicas e argumentações não podem ser influenciadas pelo sentimento que temos por nossos animais, pois apesar de não ter uma base bíblica concreta, através da diferença entre o ser humano e os animais, podemos ter uma ideia, e talvez uma dedução. Claro que, como já disse, nada é confirmado, somente Deus tem a verdadeira resposta. Mas com base, por exemplo, no fato de ser necessário da redenção pelo sangue de Cristo, sermos purificados e podermos entrar no céu, ou se para estar no céu, é necessário um corpo glorificado. Isso é algo reservado exclusivamente para aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo. Os animais não fazem parte do corpo de Cristo, não têm alma imortal, não podem se arrepender, nem responder ao Evangelho. E quando a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3 dos versículos 7 ao 13, que toda a criação geme e anseia pela redenção, isso significa que um dia Deus restaurará todas as coisas. Mas essa restauração se dá na terra, não no céu. Pedro nos fala que o mundo atual será consumido pelo fogo para que um novo surja. Ou seja, quando falamos sobre os animais na eternidade, estamos tratando de um novo ciclo da criação e não de pets indo para o céu. Mas em Eclesiastes, há um questionamento intrigante. Quem pode afirmar que o espírito do homem sobe e o do animal desce para a terra? Esse versículo sugere que o destino das almas pode não ser tão simples como se imagina. Somente o Criador de tudo que sabe o que de fato acontecerá com a sua criação. Agora, se a Bíblia não falar se os animais vão para o céu, como sabemos para onde vão? Bom, a diferença entre humanos e animais é clara. O céu é uma promessa para aqueles que foram redimidos, e a Bíblia nunca fala sobre salvação de animais. Isso significa que quem ama seus bichinhos nunca mais vai vê-los? Olha, a Bíblia não diz que Deus não possa criar novos animais no céu. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas afirmar que os pets que tivemos aqui na terra estarão nos esperando no céu é algo que não se encontra nas Escrituras. E se assim fosse, não estariam lá no céu só nossos animais de estimação, mas todos os animais do mundo, inclusive os que comemos e os insetos. Bom, o que se pode afirmar com certeza é que no céu, a alegria será completa. Se a presença de um animal fosse essencial para a felicidade eterna, Deus certamente cuidaria disso. Mas até lá, o importante é confiar no plano divino e lembrar que, acima de tudo, o céu é para aqueles que foram resgatados por Cristo. Então, embora não haja uma resposta definitiva, muitas pessoas podem encontrar conforto na ideia de que Deus, sendo amoroso e justo, se preocupa com todas as suas criaturas. Afinal, se Ele conhece até o número de fios de cabelo de cada ser humano, como poderia ignorar aqueles que fizeram parte da vida e trouxeram alegria a tantos corações? E amar os animais é louvável, mas é importante manter a perspectiva correta, cuidar bem deles aqui na terra e confiar em Deus que em nosso destino eterno ficaremos bem, estejam ou não os animais no céu. E devemos valorizar e ser gratos pelos os animais, uma criação perfeita de Deus, e os animais de companhia, devemos cuidar bem deles. A Bíblia ensina que o justo cuida bem de seus animais. Maltratar animais, praticar crueldade ou explorá-los de forma abusiva é algo que a palavra de Deus condena. E lembrar sempre de evitar extremos, para não confundir animais com o ser humano, que por mais que muitas vezes façam maldades, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E todos nós somos maus, porém Deus nos perdoou e mandou seu Filho para nos salvar. Criar laços saudáveis com os animais é maravilhoso, mas tratá-los como uma pessoa, substituir por humano ou colocá-los no lugar de Deus é um erro. Desfrute da companhia do seu bichinho aqui na terra e confie em Deus. Os planos dele são perfeitos. E você, o que pensa a respeito? Acredita que todos os animais vão para o céu? Ou que só os animais de estimação vão para o céu? Deixe seu comentário. E se esse conteúdo esclareceu alguma coisa ou trouxe um novo entendimento, compartilhe, curta e continue acompanhando. O objetivo aqui não é diminuir o amor pelos animais, mas trazer clareza sobre o que a Bíblia realmente ensina. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.